se eu te dissesse que Keren Bürsin, o ator que todos adoram, guardou um segredo durante anos? Aos 38 anos, ele finalmente abriu o jogo e revelou algo que ninguém esperava: os 6 atores que ele mais odeia. Sim, você ouviu bem. Nomes famosos, razões surpreendentes e histórias que vão te deixar de boca aberta. Mas antes de descobrir quem são esses atores e o que realmente aconteceu nos bastidores, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhum detalhe das maiores revelações do mundo das celebridades. Fica comigo até o final porque a lista vai te chocar. Keren Bürsin nasceu em 4 de junho de 1987 em Istambul, na Turquia. Desde pequeno, o destino parecia querer mostrar a ele que o mundo seria sua casa. Filho de pais turcos, cresceu entre malas, aeroportos e diferentes culturas. O trabalho do pai, que atuava em empresas internacionais, fez com que a família se mudasse com frequência. Antes dos 12 anos, Keren já havia vivido na Escócia, na Malásia, na Indonésia e finalmente nos Estados Unidos. Essa infância nômade o ensinou a se adaptar e a enxergar a vida com olhos abertos para o novo. Em cada país, ele conhecia pessoas, costumes e idiomas diferentes. Essa mistura o transformou em alguém curioso e observador. Ainda jovem, aprendeu inglês fluentemente, mas nunca deixou de lado o turco, sua língua materna. Ele costuma dizer que se sente de todos os lugares e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Essa sensação de pertencer ao mundo seria, mais tarde, um dos traços mais marcantes de sua personalidade artística. Foi nos Estados Unidos, em Boston, que Keren encontrou o que realmente o faria feliz. Ingressou na Emerson College, uma universidade reconhecida pelas áreas de comunicação e artes cênicas. Lá começou a estudar comunicação e teatro, mergulhando em aulas de interpretação, expressão corporal e direção. Participou de várias produções estudantis, onde descobriu o prazer de contar histórias e viver diferentes personagens. Entre os colegas, era conhecido por sua dedicação e energia nos ensaios. Mesmo com talento, a vida não foi fácil no início. Após se formar, decidiu tentar a sorte em Los Angeles, o centro da indústria cinematográfica. Mas Hollywood é um lugar difícil para quem está começando, especialmente para um jovem estrangeiro. Keren precisou enfrentar a dura realidade de um mercado competitivo. Trabalhou como motorista, fez bicos em eventos e chegou até a ser modelo para campanhas menores. Tudo isso servia para pagar o aluguel e sustentar o sonho de atuar. Nos intervalos entre os trabalhos, participava de testes e pequenas audições. Muitas vezes recebia respostas negativas, mas nunca desistia. Em entrevistas, ele contou que chegou a pensar em voltar para a Turquia, mas a paixão pelo ofício o mantinha firme. Cada não era para ele uma lição. Aprendeu que o caminho do artista é cheio de altos e baixos, mas também de descobertas pessoais. Essa fase em Los Angeles foi decisiva. Ele não apenas aprendeu sobre o ofício, mas também sobre si mesmo. Descobriu que ser ator não era apenas interpretar, era compreender pessoas, emoções e histórias reais. O tempo nos Estados Unidos o transformou em alguém mais maduro e consciente do que queria construir. Quando finalmente decidiu retornar à Turquia em 2013, levava consigo não apenas a experiência internacional, mas também a certeza de que estava pronto para recomeçar. O país que deixará na infância agora o recebia de volta, e Keren estava determinado a mostrar o que aprenderá. Ele ainda não sabia, mas aquele retorno seria o início de uma nova fase, a que o transformaria em um dos rostos mais conhecidos da televisão turca. O palco da vida se preparava para recebê-lo, e a jornada que começava estava apenas no primeiro ato. Quando Keren Bürsin voltou à Turquia em 2013, ele carregava uma bagagem cheia de experiências e um desejo profundo de reencontrar suas raízes. Apesar de ter vivido boa parte da vida fora do país, nunca havia perdido o vínculo com a cultura turca. O idioma, os costumes e o calor humano faziam sentir que aquele era o lugar certo para começar de novo. Mas o retorno não seria simples. O mercado de televisão turca era competitivo, e Keren era visto como um rosto novo, quase um estrangeiro em sua própria terra. Com determinação, começou a fazer testes e conhecer diretores locais. Sua fluência em inglês, aliada à formação nos Estados Unidos, despertou curiosidade. Muitos viam nele uma energia diferente, uma mistura entre o estilo americano de atuação e a sensibilidade turca. Foi nesse período que surgiu a oportunidade que mudaria tudo. Keren foi escalado para a série Güneşi Beklerken, conhecida em português como Esperando o Sol. Na trama ele interpretava Keren Sayer, um jovem rebelde e carismático que escondia feridas profundas. O papel parecia feito sob medida. Desde os primeiros episódios, o público se identificou com o personagem e com a intensidade de sua interpretação.
As cenas entre Kerim e a protagonista, interpretada por Hande Doğandemir, conquistaram o público jovem, que via ali uma nova geração de atores com autenticidade e emoção. O sucesso foi imediato. Em pouco tempo, Kerim deixou de ser o novato vindo de Los Angeles para se tornar um dos rostos mais comentados da televisão. A crítica destacou seu olhar expressivo e sua entrega em cena. Ele mesmo contou, em entrevistas posteriores, que se emocionava ao ver o carinho dos fãs nas redes sociais e nas ruas. Era o reconhecimento de anos de esforço silencioso. O trabalho em Gonezi Bekler quem abriu portas para novas oportunidades. Kerim passou a receber convites para comerciais, eventos e programas de entretenimento. Sua imagem jovem e ao mesmo tempo madura agradava a diferentes públicos. O ator, no entanto, manteve os pés no chão. Sabia que a fama podia ser passageira e que a verdadeira prova seria sustentar o sucesso com talento e disciplina. Nos bastidores, Kerim mostrava-se profissional e gentil. Era conhecido por chegar cedo aos sets e por respeitar toda a equipe, desde os diretores até os técnicos. Essa postura o tornava querido por todos. Ele via o trabalho coletivo como essencial para o resultado final, e essa humildade seria uma de suas marcas ao longo da carreira. À medida que a série avançava, sua popularidade crescia. Fãs começaram a segui-lo nas redes sociais, e revistas passaram a disputar entrevistas exclusivas. Mesmo com a nova rotina agitada, Kerim buscava manter um equilíbrio entre a vida pública e a pessoal. Evitava polêmicas e preferia deixar que o trabalho falasse por ele. O fim da série não significou o fim do momento de ascensão, mas sim o início de uma nova etapa. Kerim agora era reconhecido, e as portas da televisão turca estavam abertas. Ele não imaginava, porém, que o sucesso que viria a seguir o levaria a um patamar ainda mais alto, transformando-o em um fenômeno internacional. A jornada que começara com timidez agora ganhava força, e o próximo passo estava prestes a mudar tudo outra vez. O verdadeiro salto na carreira de Kerim Bürsin aconteceu alguns anos depois, quando foi escolhido para protagonizar a série Sem Salcap, traduzida como Você Bate a Minha Porta. A produção estreou em 2020 e rapidamente se tornou um fenômeno. Ao lado da atriz Hande Erçel, Kerim viveu uma história de amor que conquistou não apenas o público turco, mas também milhões de fãs em vários países. A química entre os dois ultrapassava a tela e despertava curiosidade em todos os lugares onde a série era exibida. Sem Salcap foi transmitida em mais de 80 países, alcançando sucesso na América Latina, Europa e até mesmo no Oriente Médio. O casal principal virou símbolo do romance moderno turco, com uma narrativa leve, divertida e emocionante. Kerim interpretava Serkan Bolat, um empresário exigente e perfeccionista que se apaixona por uma jovem sonhadora. A maneira como ele combinava humor e emoção chamou a atenção da crítica e de produtores internacionais. Com o sucesso da série, Kerim ganhou reconhecimento fora da Turquia. Seu nome começou a aparecer em revistas estrangeiras e programas de entretenimento ao redor do mundo. Fãs brasileiros, italianos e espanhóis criaram comunidades online dedicadas ao ator, que passou a ser tratado como um dos rostos mais conhecidos do chamado boom das séries turcas. O impacto foi tamanho que em pouco tempo Kerim se tornou um dos artistas turcos mais seguidos nas redes sociais. A repercussão também trouxe novas oportunidades. Produtores de outros países passaram a enxergar em Kerim um talento versátil, capaz de atuar em diferentes idiomas e estilos. Ele recebeu convites para campanhas internacionais e foi convidado a participar de eventos de moda e cinema fora da Turquia. A imprensa começou a descrevê-lo como um símbolo de elegância e carisma. Apesar de todo o sucesso, Kerim manteve a postura equilibrada que sempre o caracterizou. Em entrevistas, falava sobre a importância de valorizar o trabalho em equipe e de reconhecer todos os profissionais por trás de uma produção. Costumava dizer que a fama era apenas uma consequência do esforço coletivo. Esse discurso sincero fortalecia ainda mais sua imagem pública e o tornava admirado por fãs e colegas de profissão. Durante as gravações da série, Kerim e Hande desenvolveram uma relação próxima, o que alimentou ainda mais o interesse do público. As cenas entre os dois eram comentadas diariamente nas redes sociais, gerando milhões de visualizações. Em pouco tempo passaram a ser vistos como o casal mais popular da televisão turca contemporânea. A história de amor que começou na ficção atravessou a tela e se misturou com a vida real, tornando-se um dos assuntos mais comentados da época. A partir de Sem Salcap, Kerim passou a representar um novo tipo de galã. Ele não era apenas o homem bonito e misterioso, mas o artista sensível que sabia rir, chorar e se entregar aos papéis com autenticidade. A série o transformou em um ícone global e consolidou sua posição como um dos principais nomes do entretenimento turco.
Mas como toda história de sucesso, esse auge também traria desafios. A fama internacional viria acompanhada de novas pressões, expectativas e uma exposição constante. Keren estava prestes a descobrir que o brilho dos holofotes também pode cegar, e que manter o equilíbrio seria seu maior desafio. Depois do estrondoso sucesso de Sensal Cap, Keren Bursin se viu em um ponto de virada. O que antes era sonho realizado começou a se transformar em pressão constante. A fama trouxe reconhecimento, mas também cansaço e uma exposição que ele não esperava. A agenda lotada, as entrevistas intermináveis e o interesse excessivo da mídia o deixaram esgotado. Pela primeira vez desde o início da carreira, Keren sentiu a necessidade de pausar e respirar. Logo após o fim da série, ele decidiu recusar convites para novos trabalhos. Muitos se surpreenderam com a escolha, já que o momento parecia ideal para aproveitar o sucesso. No entanto, Keren sabia que precisava de tempo para se reconectar com o que realmente importava. Em entrevistas, comentou que o ritmo das gravações o deixará emocionalmente exausto e que temia perder a essência de sua arte. Essa sinceridade tocou muitos fãs, que o apoiaram na decisão de se afastar temporariamente da televisão. Durante esse período de pausa, Keren passou a refletir sobre o tipo de ator que queria ser. Começou a estudar roteiros com mais profundidade e buscou novos desafios fora do gênero romântico. Ele queria papéis que mostrassem outras facetas de sua capacidade artística, personagens complexos e histórias mais densas. Essa busca interior revelou um lado maduro, disposto a evoluir mesmo após o sucesso. A mídia, entretanto, nem sempre compreendeu esse silêncio. Alguns veículos começaram a especular sobre um possível declínio na carreira ou até desentendimentos nos bastidores. Keren evitou responder, preferindo manter a discrição. Sabia que qualquer palavra poderia ser distorcida. Em vez disso, concentrou suas energias em projetos pessoais, leituras e viagens curtas, tentando recuperar o equilíbrio emocional. A pausa também trouxe momentos de solidão. Estar longe das câmeras e dos sets, algo que sempre lhe deu propósito, foi um desafio. Mas, aos poucos, ele começou a valorizar esse tempo. Redescobriu o prazer de viver o cotidiano, de caminhar pelas ruas sem ser reconhecido, de observar o mundo sem o peso dos holofotes. Esse período o ajudou a compreender que o sucesso não precisa ser constante para ter valor. Keren também se aproximou mais da família e dos amigos de infância. Conversas simples e encontros tranquilos o ajudaram a reencontrar o equilíbrio. Aos poucos, voltou a frequentar eventos e a compartilhar momentos com os fãs, mas sempre com cautela. Havia aprendido que a exposição excessiva pode desgastar mais do que fortalecer. Quando decidiu retornar aos projetos públicos, fez isso com mais consciência. Começou a selecionar trabalhos que refletem seus valores e seu desejo de autenticidade. Para ele, o verdadeiro sucesso não está em ser o mais popular, mas em ser fiel a si mesmo. Esses meses de afastamento serviram como um ponto de reinício. Keren percebeu que o brilho da fama pode ser passageiro, mas a paixão pela arte é o que permanece. Era o começo de uma nova fase, mais silenciosa e introspectiva, mas também mais real. O ator que antes vivia intensamente o ritmo da fama agora aprendia o valor do silêncio. No entanto, a calmaria não duraria para sempre. Logo, as polêmicas e os rumores voltariam a cercá-lo, mostrando que o mundo do entretenimento nunca permite descanso completo. Mesmo sendo conhecido por seu comportamento discreto e educado, Keren Bursin não conseguiu escapar das polêmicas que acompanham a vida de qualquer artista de sucesso. Após o enorme destaque conquistado com Sensal Cap, sua vida pessoal passou a ser observada com lupa. A imprensa turca, sempre atenta a qualquer detalhe, começou a especular sobre relacionamentos, rivalidades e bastidores de gravações. E embora Keren nunca tenha alimentado esses rumores, eles se espalharam rapidamente. A maior polêmica envolveu sua relação com Andersel. O romance que começou nos bastidores da série encantou os fãs, que viam no casal a continuação da história de amor da ficção. Por um tempo, a sintonia entre os dois parecia perfeita, tanto na vida real quanto nas telas. Porém, quando o relacionamento chegou ao fim, a mídia transformou o término em um espetáculo. Notícias falsas surgiram, sugerindo desentendimentos, ciúmes e até disputas profissionais. Keren, fiel à sua postura reservada, optou por não comentar. Acreditava que sentimentos verdadeiros não deveriam ser explicados publicamente. Enquanto alguns criticavam o silêncio do ator, outros admiravam sua elegância diante da exposição. Em vez de alimentar brigas ou responder provocações, ele se manteve sereno. Declarou apenas que desejava paz e respeito por todas as partes envolvidas. Essa atitude madura reforçou sua imagem de profissional equilibrado e emocionalmente consciente.
Além da vida amorosa, surgiram rumores sobre supostas rivalidades com outros atores da nova geração turca. Alguns portais de entretenimento afirmavam que Kerim teria se afastado de colegas por divergências artísticas ou disputas por papéis. Nada disso foi comprovado. Pessoas próximas garantiam que ele preferia focar no próprio trabalho e evitava conflitos desnecessários. Mesmo assim, o público parecia sempre querer encontrar uma nova história para comentar. Kerim também enfrentou críticas por ter se tornado, segundo parte da imprensa, refém do gênero romântico. Depois de tanto sucesso em papéis de galã, muitos esperavam vê-lo em produções mais dramáticas ou com maior profundidade. O ator, no entanto, via as histórias de amor como uma forma legítima de explorar emoções humanas. Em entrevistas, disse acreditar que o romance continua sendo uma das linguagens mais universais do cinema e da televisão. Outro tema que o cercou foi a relação com as redes sociais. Embora tenha milhões de seguidores, Kerim nunca se mostrou dependente da popularidade online. Ele usa as plataformas com moderação, preferindo compartilhar mensagens inspiradoras, bastidores de projetos e causas sociais que apoia. Em tempos de cancelamentos e fofocas digitais, essa postura mais reservada o destacou como alguém que busca equilíbrio e autenticidade. A verdade é que Kerim sempre soube que a fama traz luz, mas também sombras. A cada rumor, a cada manchete sensacionalista, ele aprendeu a lidar com a curiosidade alheia sem perder a calma. Em vez de responder com impulsos, respondia com trabalho. O tempo mostrou que a serenidade era sua melhor defesa. As polêmicas, longe de destruí-lo, o tornaram mais consciente do preço da visibilidade. E ao atravessar essa fase, Kerim entendeu que precisava cuidar não só da imagem, mas também do próprio coração. Foi nesse ponto da jornada que ele começou a olhar com mais profundidade para os relacionamentos e para o significado real do amor em sua vida. Kerim Bürsin sempre foi um homem que valorizou as conexões humanas, mas também soube manter sua vida privada longe do excesso de exposição. Desde o início da carreira, evitou transformar relacionamentos em manchetes. Em várias entrevistas, deixou claro que acredita em amores construídos sobre liberdade e respeito mútuo. Para ele, o amor verdadeiro não é aquele que domina, mas o que permite o outro ser quem é. Essa visão madura e serena reflete sua forma de enxergar a vida e o compromisso. Seu relacionamento mais conhecido foi com Andersel, parceira em Sensalcap. Juntos, formaram um dos casais mais comentados da Turquia e do mundo. A química entre eles era inegável e encantou o público, que torcia para que a ficção continuasse fora das telas. Durante o período em que estiveram juntos, os dois foram vistos em eventos e viagens, sempre demonstrando carinho e cumplicidade. No entanto, quando a relação terminou, Kerim optou pelo silêncio. Disse apenas que preferia guardar as boas lembranças e seguir em frente com gratidão. Além de Andy, Kerim teve outros relacionamentos com atrizes e modelos, mas sempre se manteve discreto. Nunca usou a vida amorosa como ferramenta de autopromoção. Isso o diferenciou de muitos artistas que, por estratégia, expõem detalhes íntimos para manter a atenção do público. Kerim, ao contrário, acredita que a privacidade é uma forma de proteger o que é verdadeiro. Essa postura reservada fez com que ganhasse respeito até entre os críticos mais exigentes. Em uma entrevista concedida a uma revista turca, ele comentou que a solidão pode ser uma fase importante na vida de qualquer pessoa. Segundo ele, estar sozinho não significa estar vazio, mas ter tempo para se conhecer. Essas palavras repercutiram fortemente entre seus fãs, que viram nelas uma mensagem de autoconhecimento e equilíbrio. Kerim costuma dizer que o amor é essencial, mas que ninguém deve depender dele para se sentir completo. O ator também mantém laços profundos com a família. Sua mãe, Siden Bürsin, é uma figura importante em sua trajetória. Kerim sempre a descreve como sua base emocional, a pessoa que o ensina a manter os pés no chão mesmo quando o sucesso parece tentar tirá-lo do eixo. Em muitos eventos públicos, ela o acompanha com orgulho, e a relação entre os dois é marcada por carinho e cumplicidade. Amigos próximos afirmam que Kerim é uma pessoa leal e de coração aberto, mas que escolhe cuidadosamente com quem se envolve. Valoriza pessoas sinceras que não se deixam encantar apenas pela fama. Esse cuidado vem da experiência de ter sido julgado por aparências e mal-entendidos. Hoje prefere relacionamentos tranquilos, construídos longe das câmeras e das pressões do público. Kerim também demonstra afeto por meio de gestos simples. Gosta de enviar mensagens de incentivo a amigos, apoiar causas sociais e participar de eventos beneficentes. Essas atitudes reforçam sua imagem de alguém humano, empático e emocionalmente consciente. No fim, o ator aprendeu que o amor pode ser intenso, mas também frágil.
e que o verdadeiro sentimento não precisa de testemunhas para existir. Essa compreensão do afeto, unida à maturidade conquistada com o tempo, prepararia Keren para enfrentar outra batalha, a que se trava dentro de si mesmo, nas profundezas da mente e das emoções. Com o passar dos anos, Keren Bursin começou a compreender que o maior desafio de sua vida não estava diante das câmeras, mas dentro de si. A fama, a exposição e a pressão para manter uma imagem impecável começaram a pesar. Mesmo acostumado com o ritmo intenso da indústria, ele percebeu que precisava olhar com mais cuidado para sua saúde mental. Em 2022, durante uma entrevista sincera, revelou que havia procurado ajuda terapêutica após um período de ansiedade e cansaço emocional. A decisão de falar abertamente sobre o tema foi recebida com respeito e admiração. Em uma sociedade onde a vulnerabilidade masculina ainda é muitas vezes vista como fraqueza, Keren quebrou tabus. Disse que o público enxerga o brilho, mas não imagina o esforço que existe por trás das luzes. Comentou que as longas horas de gravação, o julgamento constante e o medo de decepcionar podem corroer até mesmo os mais fortes. A terapia, segundo ele, foi um passo importante para reencontrar o equilíbrio. Keren começou a defender publicamente a importância do cuidado emocional entre artistas. Em eventos e entrevistas, destacou que os atores turcos enfrentam uma pressão intensa para manter padrões de perfeição, e que isso pode levar ao esgotamento. Incentivou colegas de profissão a buscarem apoio psicológico e a falarem sobre seus sentimentos sem vergonha. Essa postura o transformou em um símbolo de masculinidade sensível e consciente, algo ainda raro no meio artístico. Ele também passou a ajustar seu estilo de vida. Reduziu o uso das redes sociais, priorizou o descanso e buscou atividades que o ajudassem a aliviar o estresse. Começou a praticar meditação, esportes ao ar livre e exercícios de respiração. Descobriu que o corpo e a mente precisam caminhar juntos para que a arte continue sendo prazer e não fardo. Em várias ocasiões, compartilhou com os fãs pequenas reflexões sobre autocuidado e bem-estar emocional. A vulnerabilidade, longe de diminuir sua imagem, fez com que o público o admirasse ainda mais. Muitos viram em Keren um exemplo de coragem e autenticidade. Ao expor suas fragilidades, ele provou que força não é negar o sofrimento, mas enfrentá-lo de frente. Essa sinceridade inspirou jovens que também lidavam com ansiedade, provando que o sucesso não impede ninguém de sentir dor. Keren aprendeu a aceitar que nem todos os dias seriam bons, e que tudo bem desacelerar quando necessário. A fama já não era sua prioridade, o foco agora era encontrar paz interior e estabilidade emocional. Disse que a verdadeira conquista é viver de forma plena, sem precisar corresponder a todas as expectativas externas. Essa nova fase marcou uma virada profunda em sua trajetória. O ator deixou de buscar apenas reconhecimento e passou a procurar significado. Entendeu que cuidar de si era o primeiro passo para continuar criando com verdade. Ao fortalecer a mente, reencontrou a leveza no trabalho e o prazer em atuar. Mas a vida, sempre imprevisível, ainda lhe reservava momentos difíceis. As perdas e silêncios que viriam a seguir o fariam repensar mais uma vez o sentido de estar no mundo e a fragilidade que une todos os seres humanos. Com o tempo, Keren Bursin começou a compreender que a vida é feita não apenas de conquistas, mas também de perdas. Após anos de trabalho intenso e fama crescente, vieram momentos de dor que o fizeram desacelerar e olhar para dentro. Em entrevistas sinceras, ele contou ter perdido amigos próximos, tanto nos Estados Unidos quanto em Istambul. Essas despedidas o marcaram profundamente e o levaram a refletir sobre a brevidade da vida e o verdadeiro valor das relações humanas. Essas experiências o afastaram temporariamente dos holofotes. Pela primeira vez em muito tempo, Keren decidiu ficar em silêncio. Diminuiu a presença nas redes sociais e passou a se dedicar a atividades que o conectassem com algo mais espiritual. Envolveu-se com a escrita e começou a registrar pensamentos, lembranças e pequenas histórias. Disse que escrever era uma forma de colocar a dor para fora e transformar tristeza em aprendizado. Durante esse período, também se aproximou da música, um antigo interesse que havia deixado de lado. Aprendeu a tocar violão e compor canções simples, inspiradas em experiências pessoais. As letras falavam de recomeço, saudade e esperança. Em várias ocasiões comentou que a arte o ajudava a curar feridas que palavras comuns não conseguiam. Essa relação com a criação artística se tornou um refúgio e uma maneira de reconectar-se com quem era antes da fama. Keren passou a valorizar mais os pequenos momentos. As caminhadas solitárias, o som do mar, as conversas com amigos antigos e o silêncio das manhãs tornaram-se partes essenciais de sua rotina.
Ele aprendeu que o equilíbrio emocional não se encontra em grandes acontecimentos, mas na simplicidade de viver o presente. Essa busca por serenidade o levou a praticar esportes ao ar livre, especialmente corridas e trilhas, atividades que o ajudavam a aliviar o peso das emoções. O ator também começou a viajar sozinho, escolhendo destinos tranquilos e naturais, onde pudesse se desconectar completamente do ritmo acelerado das gravações. Disse que essas viagens eram como encontros com sua própria alma. Em uma delas visitou a Escócia, país onde viveu na infância. Caminhar por aqueles lugares despertou lembranças antigas e reforçou a sensação de que cada etapa da vida tem um propósito, mesmo as mais dolorosas. A morte dos amigos, embora devastadora, o fez repensar prioridades. Ele percebeu que o sucesso profissional não compensa a ausência de conexões reais. Passou a dedicar mais tempo à família e aos afetos genuínos. Em conversas com fãs, destacou a importância de demonstrar amor enquanto há tempo, pois nada é garantido. Essa visão mais humana e compassiva o transformou profundamente. Com o passar dos meses, o silêncio começou a se tornar um aliado. Karen entendeu que não precisava preencher cada espaço com palavras ou aparições públicas. Às vezes, o silêncio é a forma mais poderosa de escutar a si mesmo. Esse período de introspecção não foi sinal de fraqueza, mas de amadurecimento. A partir dali, um novo capítulo de... Durante anos, Karen Bursin construiu uma imagem de serenidade, respeito e profissionalismo. Era visto como alguém incapaz de guardar rancor ou rivalidade. No entanto, mesmo as personalidades mais equilibradas têm seus conflitos internos. Nesta versão ficcional que mistura realidade e imaginação, Karen revela um lado humano, imperfeito e emocional, aquele que sente, se decepciona e, às vezes, transforma a admiração em mágoa. O primeiro nome dessa lista simbólica é Andercel. O sentimento que os uniu foi intenso, mas também deixou feridas profundas. Na ficção, Karen não a odiaria por raiva e sim por dor. O amor entre eles, que começou com carinho e cumplicidade, terminou marcado por orgulho e silêncio. Ambos brilharam juntos, mas o sucesso acabou se tornando um espelho de vaidades. Disputas de protagonismo, pressões externas e ciúmes profissionais criaram uma distância irreversível. Hoje, o que restaria seria a lembrança do que foi e a saudade do que poderia ter sido. O segundo nome é Burak Deniz, o ator de olhar forte e trajetória ascendente. Burak representa nessa narrativa o espelho que Karen evita encarar. Ambos são talentosos, carismáticos e queridos pelo público, mas seguem caminhos diferentes. Enquanto Burak busca personagens sombrios e introspectivos, Karen tende ao emocional e romântico. O desconforto entre eles viria da comparação constante feita pela mídia. No fundo, o suposto ódio seria apenas inveja silenciosa e medo de se tornar frio, como o rival que admira e teme. O terceiro é Ken Yaman, símbolo da fama global turca. Para Karen, ele seria o exemplo do que não deseja ser. Quem construiu sua carreira com força nas redes sociais e campanhas de marketing, enquanto Karen acredita na arte pela arte. Na história ficcional, a tensão teria começado após um prêmio vencido por Ken graças à mobilização de fãs. Desde então, Karen o chamaria apenas de um influenciador de terno, símbolo de um sucesso que ele considera superficial. O quarto é Injinhaki Urek, o ator introspectivo e disciplinado. Os dois teriam se desentendido em um projeto antigo, quando Engin criticou Karen por ser expressivo demais em cena. A partir daí, nasceu um respeito distante, misturado com desconforto. Karen o admiraria, mas ao mesmo tempo se sentiria ferido por não ter sido compreendido artisticamente. O silêncio entre eles se tornaria uma espécie de muro invisível. O quinto nome é Van Tatu, o ícone intocável da televisão turca. Karen não o odiaria por questões pessoais, mas pelo peso da comparação. A frase Karen é o novo Van ecoaria como uma sombra em sua carreira. O ator lutaria para se libertar dessa imagem, desejando ser reconhecido por sua própria essência. Em um desabafo fictício, ele diria a um amigo: "Não quero ser o novo ninguém, quero ser o primeiro eu." Por fim, o sexto nome é Saata Yuluzoi. Frio e contido, seria o oposto emocional de Karen. Em uma produção imaginária, os dois teriam convivido com tensão, trocando olhares desconfiados e silêncios longos. Para Karen, Saata representaria o controle extremo, enquanto ele vive da emoção e da espontaneidade. O atrito entre os dois seria Andercel, o amor que virou orgulho ferido. Na ficção, o maior ódio de Karen Bursin não seria contra uma inimiga, mas contra uma lembrança. Uma lembrança viva, bonita e ao mesmo tempo impossível de apagar. Andercel não foi apenas sua parceira de cena em Sinsalcap. Ela foi o centro de um turbilhão de sentimentos que o acompanhou muito além das gravações.
O amor entre os dois cresceu de forma natural, quase inevitável. As risadas nos bastidores, os olhares que ultrapassavam o roteiro e a química que encantava milhões criaram algo real, mesmo que ambos tentassem negar. Mas o que nasce sob os holofotes também pode morrer sob eles. O romance, tão admirado pelo público, começou a se desgastar quando o sucesso se transformou em pressão. Cada nova entrevista, cada rumor sobre contratos e publicidade trazia uma sombra sobre o casal. Segundo esta narrativa, o rompimento não aconteceu por falta de amor e sim por excesso de ego. Karen e Andy eram jovens, famosos e disputados. A cada projeto, o medo de um ofuscar o outro crescia. O que antes era parceria virou comparação. O que era carinho virou competição. Nos bastidores, pequenas discussões sobre protagonismo e campanhas publicitárias se tornaram feridas silenciosas. Andy, ambiciosa e determinada, queria ser mais do que a namorada de Karen Bursin. Queria o seu próprio espaço, o seu nome brilhando sozinho. Karen, por sua vez, tentava lidar com o sentimento de estar perdendo alguém e, ao mesmo tempo, perdendo o controle sobre o rumo da própria imagem. A convivência, antes leve, ficou tensa. As pausas entre as cenas se alongaram. As trocas de olhares deixaram de ter brilho. Quando o relacionamento chegou ao fim, o silêncio entre eles falou mais do que qualquer comunicado oficial. Nenhum dos dois atacou o outro, mas as palavras não ditas ecoaram nos bastidores da indústria. Andy seguiu em frente, mergulhou em novos projetos e começou a brilhar em outras produções. Karen assistia de longe, tentando manter a postura de profissional exemplar, mas dentro dele, a ferida ainda ardia. Hoje, na ficção, o ódio que Karen sentiria por Andy não teria nada de destrutivo. Seria uma mistura de saudade, orgulho ferido e resignação. Ele não a odiaria por quem ela é, mas pelo que ela representa, o capítulo que ele nunca conseguiu encerrar completamente. Ver Andy sorrindo em novas entrevistas, aparecendo em campanhas ou recebendo prêmios seria como assistir a uma versão de si mesmo que ficou no passado. Um passado que ele amou e perdeu. Karen entende que às vezes o amor mais intenso não termina em gritos, mas em silêncio. E esse silêncio se transforma em um peso invisível que ele carrega, mesmo sem querer. No fundo, sabe que o que sente não é raiva, mas dor. A dor de ver alguém que um dia foi seu reflexo seguir um caminho onde ele já não cabe. E enquanto tenta seguir em frente, Karen percebe que esse sentimento não é o fim, mas apenas o começo de algo mais profundo, a longa lista de relações que o transformaram. 2. Burak Deniz, o espelho que ele não quer ver. Burak Deniz, conhecido por seus papéis em Maral e Samaran, seria, nesta história, o rival que Karen Bursin jamais quis admitir. Os dois compartilham semelhanças evidentes, beleza, carisma e popularidade. Ambos conquistaram o público turco e internacional com olhares intensos e personagens marcantes. Mas ao mesmo tempo são opostos em essência. Enquanto Karen é disciplinado, cuidadoso e metódico, Burak é impulsivo, instintivo e ousado. Essa diferença de energia sempre incomodou Karen, mesmo que ele nunca tenha admitido. Desde os primeiros anos de carreira, Karen observava o avanço rápido de Burak. Via-o conquistar papéis mais sombrios, mais complexos e mais desafiadores. Enquanto Karen se tornava o símbolo do mocinho moderno, Burak era o rosto do anti-herói, o homem cheio de mistério e dor. E isso de alguma forma o fazia refletir. No fundo, Karen o enxergava como um espelho distorcido, alguém que mostrava tudo o que ele poderia ser, mas nunca teve coragem de tentar. Nas entrevistas, Karen sempre falava sobre respeito e admiração pelos colegas, mas dentro dele havia um incômodo que crescia em silêncio. Era a mistura perigosa de inveja e autocrítica. Ele se perguntava se estava preso a um tipo de personagem, se o público o veria sempre como o galã previsível, enquanto Burak explorava novas profundezas. Essa dúvida o acompanhava como uma sombra. O público muitas vezes comparava os dois, e as redes sociais alimentavam essa rivalidade imaginária. Karen tentava não se deixar afetar, mas as manchetes o alcançavam. Ver Burak ganhar prêmios e reconhecimento internacional provocava uma sensação difícil de explicar. Não era raiva, mas algo mais sutil, mais pessoal. Burak parecia ter liberdade, ousadia e frieza, exatamente as características que Karen admirava e temia ao mesmo tempo. Nos bastidores da ficção, o ódio de Karen por Burak seria um reflexo do seu próprio medo. Ele odiaria o que Burak representa, o tipo de ator que arrisca tudo, que mergulha em papéis controversos, que não teme julgamentos. Para Karen, esse estilo parecia perigoso. Representava o limite entre o artista sensível e o profissional frio e calculista. E talvez fosse isso o que mais o assustava. Burak, por outro lado, nunca teria visto Karen como um inimigo.
Em sua visão, eles pertenciam a mundos diferentes com formas distintas de viver a arte. Essa indiferença tornava tudo mais incômodo para Keren. Era como se ele lutasse sozinho em uma batalha que só existia dentro dele. Com o tempo, Keren percebeu que a verdadeira rivalidade não era com Burak, mas com sua própria imagem. Entendeu que odiava não o outro, mas o espelho que refletia suas inseguranças. Cada sucesso de Burak o fazia se questionar sobre quem ele era e o que ainda queria provar. Essa percepção, ainda que dolorosa, começou a transformá-lo. Keren passou a enxergar Burak não como inimigo, mas como lembrete de que a comparação é um veneno sutil. E assim, o ódio deu lugar a algo novo. Um respeito silencioso, nascido da consciência de que o espelho que mais o assusta é o mesmo que o faz evoluir. E enquanto tenta se libertar dessas sombras, Keren se prepara para encarar o próximo nome da lista, alguém que transformará sua visão sobre o que significa ser autêntico. 3. Ken Yaman, o rival das redes. Ken Yaman, conhecido internacionalmente por Erquencicos e Viola como Ilmari, seria, neste enredo, o símbolo da fama que mais irrita Keren Bursin. Enquanto Keren sempre tentou construir uma carreira baseada em trabalho, estudo e autenticidade, Ken representa o oposto, a celebridade moldada pela imagem, pelo espetáculo e pela força das redes sociais. Ele é o rosto do entretenimento moderno, um ator que transformou cada papel em uma vitrine para si mesmo. E é justamente isso que, na ficção, desperta o desconforto de Keren. Desde o início, Keren viu com desconfiança o modo como Ken se promovia. Fotos ensaiadas, campanhas de perfumes, eventos luxuosos e uma presença constante nas redes criaram em torno de Ken uma aura de estrela internacional. Para Keren, esse comportamento parecia superficial, uma maneira de usar a fama como máscara para a arte. Em sua visão, a atuação deveria vir antes da autopromoção, mas no mundo de Ken, a imagem vem primeiro. O conflito entre eles teria começado de forma discreta, quase imperceptível, mas cresceu com o tempo. A diferença de valores se tornou uma barreira invisível entre dois artistas que, no fundo, representam gerações distintas de fama. Keren acredita na arte como expressão verdadeira. Ken acredita na arte como vitrine. Essa oposição se intensificou quando ambos foram indicados para o mesmo prêmio internacional. Naquela noite, o ambiente era elegante, cheio de câmeras e expectativas. Keren estava confiante em seu trabalho, mas não contava com o poder das redes. A base de fãs de Ken se mobilizou com campanhas, hashtags e votações online que transformaram o evento em um espetáculo digital. Quando o resultado foi anunciado e Ken venceu, Keren aplaudiu, mas por dentro sentiu o golpe da frustração. Não era apenas uma derrota profissional, era a confirmação de que a imagem havia vencido a arte. A partir desse episódio, o sentimento se tornou mais evidente. Keren passou a evitar entrevistas em que o nome de Ken fosse mencionado. Quando questionado sobre o colega, respondia de forma seca, referindo-se a ele apenas como um influencer de terno. Era uma forma discreta de expressar seu desdém, mas também sua resistência a um tipo de fama que não queria seguir. O ódio ficcional de Keren não nasceria de inveja, e sim de uma espécie de tristeza silenciosa. Ele via em Ken a representação de tudo que o mercado exigia e que ele se recusava a ser. Ken parecia dominar um jogo que Keren nunca quis jogar. Essa diferença, embora sutil, criava uma tensão entre o respeito profissional e a rejeição pessoal. Com o passar do tempo, Keren começou a entender que a fama não é uma competição de valores, mas um espelho das escolhas de cada um. Ainda assim, o incômodo persistia. Ver Ken cercado de flashes e aplausos fazia Keren refletir sobre o preço de manter a integridade em um mundo que valoriza mais a aparência do que o conteúdo. E assim, o ódio se transformava em inquietação. Uma inquietação que o levaria a encarar outro tipo de desafio. O confronto com quem um dia foi seu amigo e agora o via como adversário. 4. Engenhaki Urek, o silêncio que machuca. Engenhaki Urek, o ator introspectivo conhecido por Fatima Gun Sussuenie, e Sefirin Kaze, representa na ficção o tipo de profissional que Keren Bursin mais respeita, mas também o tipo com quem menos consegue conviver. Engin é o oposto da exposição. Discreto, reservado e totalmente dedicado ao trabalho, ele vive a arte com uma intensidade silenciosa. Essa postura que inspira tantos colegas acaba sendo também o que mais irrita Keren, porque, de certa forma, Engin é o espelho daquilo que Keren acredita ser, mas ainda não alcançou. A relação entre os dois teria começado de forma cordial, em um projeto antigo que reuniu diversos nomes da nova geração de atores turcos. No início, Keren via em Engin uma figura quase inspiradora, alguém que dominava os bastidores com serenidade e experiência. Mas essa admiração logo se transformou em distância.
Durante as gravações, as diferenças de método começaram a pesar. Karen era o tipo de ator que gostava de energia, improviso e repetição até atingir a emoção perfeita. Engin, ao contrário, preferia o silêncio, a concentração e a economia de gestos. Um desentendimento em uma dessas gravações teria sido o ponto de ruptura. Segundo a ficção, Karen chegou atrasado após uma reunião de publicidade, algo que irritou profundamente Engin. Para ele, o set era um espaço sagrado, e qualquer atraso era sinal de desrespeito ao trabalho coletivo. Durante uma pausa, Engin teria feito um comentário direto, afirmando que Karen atuava demais, que sua emoção parecia fabricada. As palavras foram poucas, mas pesadas. A partir daquele momento, o respeito entre eles virou uma barreira fria. Continuaram profissionais, educados, mas a leveza se perdeu. Cada cena juntos parecia carregada de um silêncio que machucava mais do que qualquer discussão. Karen nunca esqueceu aquela crítica. Para ele, Engin não havia entendido seu processo criativo, nem o tipo de intensidade que colocava em cada papel. Sentiu-se julgado por alguém que admirava. E essa mistura de admiração e mágoa se transformou em um sentimento difícil de lidar. O ódio fictício que Karen carrega por Engin não nasce da rivalidade, mas da frustração de não ter sido compreendido. Ele o respeita como artista, mas o rejeita como pessoa. Engin representa o mundo interno, o ator que vive o personagem em silêncio. Karen representa o impulso, a energia e a expressão visível. São dois extremos da mesma arte, incapazes de se encontrar. Com o tempo, Karen aprendeu a esconder esse incômodo. Em entrevistas, elogia Engin como exemplo de talento e seriedade, mas por dentro sente um desconforto que nunca desaparece. É como uma lembrança incômoda de que, às vezes, o respeito também pode afastar. Engin, por sua vez, parece nunca ter guardado rancor. Seguiu sua carreira com a mesma serenidade, distante de polêmicas. Para ele, o episódio foi apenas um desencontro de visões. Já para Karen, foi uma ferida que o obrigou a repensar o que realmente busca como artista. E assim, entre o silêncio e a mágoa, Karen segue tentando encontrar o equilíbrio entre ser intenso e ser verdadeiro, sem perceber que o próximo encontro da lista o levará ao extremo oposto, o confronto direto com quem ele considera o símbolo da provocação. 5. Van Tatu, o deus intocável. Van Tatu, o lendário astro de Eskimenu, é, nesta narrativa, o símbolo do padrão inalcançável que assombra Karen Bursin desde o início de sua carreira. Van é a referência, o nome que se tornou sinônimo de perfeição na televisão turca. Alto, carismático, talentoso e dono de uma carreira impecável, ele é visto como modelo ideal de sucesso. E é exatamente essa aura de perfeição que, na ficção, desperta em Karen um sentimento ambíguo, respeito e cansaço. Karen nunca o odiou como pessoa, mas se cansou de viver sob a sombra de comparações. Desde seus primeiros papéis, as manchetes insistiam na mesma pergunta: Karen é o novo Van? Essa frase se tornou um eco constante, um lembrete de que, para o público e para a mídia, ele ainda não havia conquistado o direito de ser simplesmente Karen Bursin. Cada personagem, cada entrevista, cada campanha parecia ser observada à luz do que Van já havia feito. O sucesso de um parecia sempre medir o valor do outro. No início, Karen via essa comparação como elogio. Ser comparado a alguém tão respeitado era, de certa forma, um reconhecimento. Mas com o tempo, o peso aumentou. Ele percebeu que, enquanto fosse visto como o novo Van, jamais seria visto como algo único. A imagem do Deus intocável começou a se transformar em um obstáculo invisível, uma muralha entre ele e a própria identidade artística. A frustração cresceu silenciosamente. Não era inveja nem rancor pessoal, e sim uma sensação constante de estar preso a um espelho que não escolheu. Karen admirava o talento e a trajetória de Van, mas não suportava a ideia de ter que se moldar ao mesmo formato. Em reuniões de elenco ou em conversas com produtores, a referência voltava. Era impossível escapar. O nome de Van surgia como uma medida, uma comparação inevitável. Em um momento simbólico desta narrativa, Karen teria desabafado com um amigo próximo. Disse que não queria ser o novo ninguém, que seu maior desejo era ser reconhecido como primeiro ele mesmo. Essas palavras, ditas em um momento de sinceridade, resumem o conflito interno que o acompanhava. A luta não era contra Van, mas contra o mito que o mundo havia criado. Com o tempo, Karen passou a ver o sucesso de Van com mais serenidade. Entendeu que o público precisa de ídolos e que cada geração cria o seu. O problema não está em quem veio antes, mas em quem tenta viver à sombra de outro. Ainda assim, o desconforto nunca desapareceu completamente. Em entrevistas, quando o nome de Van surge, Karen sorri com respeito, mas seu olhar entrega uma ponta de cansaço.
Para Karen Van é o lembrete de que o verdadeiro desafio do artista não é vencer os outros, mas libertar-se das comparações. O Deus intocável representa o ideal que ele nunca quis alcançar, mas que o persegue mesmo assim. E enquanto tenta se firmar como o próprio nome, Karen descobre que o caminho da autenticidade é mais solitário do que imaginava. Esse sentimento o prepara para o último confronto de sua lista, aquele que mistura amizade, inveja e uma verdade amarga sobre o sucesso. 6. Saata Yuluzoi, o frio que congela. Saata Yuluzoi, o protagonista de Medcezir The Protector, é nesta ficção, o oposto emocional de Karen Bursin. Enquanto Karen vive a arte com intensidade, entrega e emoção visível, Saata representa o controle, o cálculo e o silêncio. Ele é o tipo de ator que nunca se apressa, nunca se exalta e raramente revela o que pensa. Essa diferença de temperamento, embora sutil, seria suficiente para transformar o respeito profissional em uma relação de tensão quase constante. Desde o início, Karen o via como um mistério. Admirava o talento e a postura discreta de Saata, mas ao mesmo tempo se sentia incomodado com sua frieza. Para Karen, a arte exige entrega emocional, vulnerabilidade e risco. Já para Saata, o segredo está na contenção, na força que existe no não dito. Dois estilos de atuação completamente diferentes, duas visões de mundo que nunca se encontraram de verdade. Segundo esta narrativa, o ponto de ruptura teria ocorrido em uma produção conjunta, um projeto imaginário que reunia os dois em papéis de destaque. Desde o primeiro dia de gravação, Karen sentiu que algo estava errado. Saata parecia distante, quase indiferente. Durante as leituras de roteiro falava pouco e evitava olhar diretamente para o colega. Nos ensaios mantinha um ar de superioridade discreta, o que deixava Karen desconfortável. Karen, acostumado a criar laços rápidos com os parceiros de cena, tentava quebrar o gelo com bom humor e energia, mas não havia resposta. O silêncio de Saata parecia um muro. Com o passar dos dias, a tensão aumentou. Em um momento específico, durante uma cena mais intensa, Karen improvisou uma fala para dar mais emoção ao diálogo. Saata interrompeu o ensaio e, de forma fria, pediu que ele seguisse apenas o roteiro. Aquilo bastou para quebrar qualquer possibilidade de amizade. A partir desse episódio, Karen passou a enxergar Saata como um rival invisível, alguém que o fazia duvidar do próprio talento. Ele se sentia diminuído, tratado como novato diante de um veterano. A frustração cresceu até se transformar em promessa silenciosa, nunca mais dividir cena com ele. Não por falta de respeito, mas para preservar sua própria paz. O ódio fictício que Karen sentiria por Saata não seria resultado de inveja, e sim de choque de personalidades. Emoção versus controle. Entrega contra reserva. Para Karen, o calor da emoção é o que dá vida à arte. Para Saata, a força está na frieza. Essa oposição se tornaria o símbolo de dois mundos que, embora coexistam, nunca se misturam. Com o tempo, Karen compreenderia que nem todos demonstram paixão da mesma forma. Ainda assim, a lembrança daquele projeto o acompanharia como uma lição amarga. Ele percebeu que o que mais o irritava em Saata era, na verdade, o reflexo do que ele mesmo tentava controlar, o medo de parecer vulnerável. E assim, entre a emoção e o gelo, Karen encerrava a lista dos 6 nomes que marcaram sua jornada. Cada um deles, à sua maneira, revelou um pedaço do homem por trás do ator. Mas a história ainda não termina, porque o verdadeiro confronto de Karen não é com os outros, é com ele mesmo. E aí, conseguiu acreditar nas revelações de Karen Bursin sobre os 6 atores que ele mais odeia? Conta aqui nos comentários qual dessas histórias te surpreendeu mais e o que você achou deste vídeo. A tua opinião é muito importante para nós. Se ainda não és inscrito no canal, inscreve-te agora e ativa o sino de notificações para ficares sempre por dentro das maiores polêmicas e segredos das celebridades. Até o próximo vídeo!